Mas que bom saber que você está acompanhando o Almanac e o coração desejoso em crescer na fé. Quanto a igreja tem feito, quantos movimentos na igreja têm feito a diferença no mundo, não é? Concorda comigo? Inclusive, vou falar de uma campanha muito bonita, a campanha 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. É uma iniciativa da Fundação Pontifícia ACN, Ajuda a Igreja que Sofre, e acontece amanhã, envolvendo crianças do mundo todo. Agora, juntos, nós vamos ver o convite da ACN Brasil para esse momento. Vamos acompanhar. No mundo todo, nós crianças vamos nos unir por um único desejo. Cada um de nós quer se sentir amado, como parte de uma grande família. Nós queremos o fim das guerras e de todos os conflitos pelo mundo. Nossa Senhora, queremos lhe pedir a paz. Vamos rezar pela paz! No próximo dia, 18 de outubro, milhões de crianças em todo o mundo se unirão rezando o terço pela paz. Convidamos você a participar do Terço das Crianças, uma campanha mundial de oração promovida pela Fundação Pontifícia ACN. Para mais informações, visite nosso site acn.org.br/Terço das Crianças. Vamos rezar terço juntos! Nós queremos paz! Bonita essa iniciativa, não é? Oração de criança. É uma oração, criança tem um coração puro, uma oração que alcança o coração de Deus, eu tenho certeza. E esse terço das crianças, esse momento com a Virgem Maria, o início de tudo isso, muito bonito. Por isso que a gente faz questão de trazer aqui para o Almanac, porque a iniciativa é importantíssima, porque oração é sempre importante, mas também para compartilhar com você como tudo começou. E para contar mais dessa campanha, detalhes de como tudo começou, nós vamos conversar agora com o Rodrigo Arantes, da comunicação da ACN Brasil. Boa tarde, Rodrigo, seja bem-vindo. Boa tarde, Caísa. Boa tarde a todos que nos assistem, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem aqui, estamos aqui nesses preparativos aí para esse dia de oração amanhã que é tão necessário, né, para esse nosso tempo, né? E sim, as crianças são, o poder da oração das crianças vai como uma flecha até o coração de Deus, então estamos realmente com grandes expectativas. Eu imagino a expectativa, vocês que estão à frente dessa organização, mas eu quero começar a nossa conversa, viu, Rodrigo? Você explicando para todos que acompanham o que é, explica para a gente o que é a ACN Brasil. Certo. A ACN Brasil, ela é uma fundação pontifícia, ou seja, ela está ligada diretamente ao Papa Francisco e ela atua como uma obra caritativa que ajuda os cristãos onde eles mais sofrem em mais de 130 países, né? Então ajudamos desde os padres que são missionários no Amazonas e às vezes precisam de um barco para poder chegar mais longe, ajudamos com distribuição da Bíblia da criança, ajudamos onde os cristãos sofrem perseguição, onde não podem viver a sua fé. Imagina que usar um terço aqui no braço, como agora estou usando, em alguns países isso é totalmente proibido. Então a ACN ela existe para ajudar os cristãos onde eles sofrem miséria ou perseguição. E nós temos um tripé, que é a informação, a oração, que está no centro, que está no cerne, e a ajuda concreta. Por meio desse tripé, então as pessoas ficam sabendo o que acontece, o que os cristãos passam em todo o mundo, eles rezam por esses cristãos e têm a oportunidade de ajudar também onde a igreja mais sofre no mundo todo. Trabalho importantíssimo, eu tenho certeza que faz a diferença na vida de muita gente. E aí você está vendo imagens dessa oração do terço com as crianças, esse momento tão bonito, onde comunidades se reúnem, famílias se reúnem, né, para realizar esse momento tão importante com as crianças. Como disse o Rodrigo, é uma flecha que vai direto no coração de Deus, a oração de todos os pequenos. Mas, Rodrigo, eu quero confessar uma coisa para você. Quando eu fui ler, me informar, como tudo isso começou, eu fiquei encantada com a história. Eu gostaria que você contasse para quem está junto com a gente nessa conversa, essa iniciativa de um dia para as crianças em todo o mundo, rezarem o terço pela paz. Como que tudo isso começou? Claro, Caísa.
Isso começou lá em 2005, em Caracas, na capital da Venezuela. Um grupo de crianças estava espontaneamente rezando o terço a caminho de um santuário mariano, e alguns adultos olharam aquelas crianças reunidas, assim, com uma pureza tão bonita, e lembraram de uma frase do São Padre Pio, que disse uma vez que quando 1 milhão de crianças rezarem o terço juntos, o mundo irá mudar. De repente, assim, as pessoas começaram a pensar, poxa, o que vai acontecer quando 1 milhão de crianças rezarem o terço juntos? E começaram a criar essa campanha. 1 milhão de crianças rezam um terço pela paz, aqui chamamos também de o terço das crianças. Mas para que a campanha pudesse ser global, pediram que a ACN abraçasse essa campanha. E nós fizemos isso nos últimos anos, para que o mundo inteiro pudesse saber da existência dessa campanha. Então, no 18 de outubro, por que escolhemos 18 de outubro? Outubro é o mês do Rosário, e 18 de outubro é também o dia de São Lucas Evangelista, que foi quem falou sobre a infância de Jesus e quem teve também uma ligação muito próxima de Maria. Portanto, essa importância essa ligação tão forte com as crianças e também com Maria. Desde que a CN abraçou essa campanha, nós tentamos levar para todos os países onde nós temos projetos, onde nós temos escritórios, ou seja, mais de 130 países. E pensamos numa forma, mas como saber se 1 milhão de crianças estão de fato rezando? Nós criamos no nosso site uma ferramenta onde as pessoas, o catequista, o padre, a família, entra, faz um cadastro e diz com quantas crianças ela se compromete a rezar. Então nós computamos isso. No ano passado chegamos ao número de 800 mil crianças no mundo. Também, lógico, muitos bispos de países como a Nigéria, onde não é fácil ser um cristão, onde é perigoso ser um cristão, nos escreveram, dizendo que para eles é muito difícil até acessar o site, até computar, mas que eles rezaram com as crianças também nesses países. Então, nós imaginamos, se ou estamos aí próximo de 1 milhão, ou quem sabe nesse ano até chegamos a 1 milhão. Temos essa expectativa. Amém. E sabemos, né? Muitas vezes falamos que quando uma situação fica muito difícil, pensamos, agora é só rezando, como se a oração fosse a última alternativa. E, na verdade, a oração deveria ser o primeiro caminho, né? Quando alguma coisa começa a ficar difícil, vamos primeiro rezar. E as crianças têm esse poder, têm essa pureza de oração, e pedimos, né? A intenção é pedir a paz e a unidade. Nesses dias que acabou de iniciar mais uma guerra, né? Já tínhamos a guerra na Ucrânia, agora também a guerra chega mais uma vez lá na Terra Santa. Existem tantas outras guerras no mundo que não chegam tanto assim na mídia, mas hoje o mundo vive mais de 60 guerras. E a oração das crianças, acreditamos que ela pode alcançar essa paz e ser exemplo. É tão bonito para nós ouvirmos que muitas crianças começaram a rezar o terço justamente por conta dessa campanha. Olha que muitas bonito. famílias passaram a rezar o terço por conta dessa campanha. Muito especial mesmo, bonito demais. E quando a gente cultiva a oração lá no coraçãozinho das crianças, naquela idade desde pequenininho, com certeza eles vão ser homens e mulheres de oração quando estiverem maiores. Isso eu tenho certeza, Exatamente. né? É a sementinha que está sendo plantada. Mas, Rodrigo, você citou da questão da liberdade, né, religiosa, que alguns países eles não têm essa liberdade. No Brasil, a liberdade religiosa tem sido respeitada? Sim, olha, quando nós falamos sobre liberdade religiosa, nós dividimos em alguns degraus, porque nós temos episódios de intolerância religiosa, e isso acontece praticamente em todos os países, em todas as nações. São aqueles episódios que a gente ouve falar, às vezes um professor não respeitou a religião de um aluno em sala de aula, ou às vezes alguém teve, né, como já aconteceu aqui no Brasil, alguém que praticava uma religião de matriz africana foi apedrejado, né? Mas o que acontece? Por que nós afirmamos que aqui no Brasil nós temos liberdade religiosa? Se isso acontece aqui no Brasil, por exemplo, uma pessoa que foi apedrejada por conta da religião, ela vai até a polícia, ela denuncia e isso é investigado. E a polícia pune quem fez isso como é um crime, Já em outros países, depois dos episódios de intolerância religiosa, nós classificamos como discriminação religiosa. É quando já um grupo ele começa a sofrer o preconceito e o Estado já não consegue proteger essa pessoa. É o que acontece como em países lá, como acontece com os cristãos em Israel, como já acontece no Egito. E depois, quando essa intolerância não é controlada de forma nenhuma, aí sim nós temos a perseguição religiosa. É o que acontece no Paquistão.
Sim. No Paquistão acontecem muitos casos de meninas cristãs que são sequestradas e forçadas ao casamento com extremistas. Só que a gente imagina o que nós entendemos por um sequestro aqui no Brasil. Alguém sequestra, eu vou até a polícia, dou parte e se inicia uma investigação e eu não faço ideia quem é o sequestrador. Lá não, no Paquistão, muitas vezes o sequestrador é o vizinho da frente. Meu Deus. Só que aí o cristão vai, dá parte à polícia, a polícia vai até a casa da pessoa que sequestrou a menina, e eles dizem, agora eles já se casaram. Então não foi um sequestro e é melhor que vocês, que são cristãos, mudem desse bairro para não atrapalhar a vida deles. Então, quer dizer, os cristãos não têm uma proteção da polícia. Triste. E depois que a gente passa pela intolerância, pela discriminação, pela perseguição, existe ainda a forma derradeira, que é o genocídio. É o que aconteceu há alguns anos no Iraque, na Síria, quando tínhamos lá o grupo Estado Islâmico, que tentou erradicar os cristãos. Temos ainda outras situações muito parecidas com o genocídio, quando se tenta pegar as crianças de um grupo religioso, de um grupo cristão, e transformá-las em crianças soldados. Isso acontece em muitos países da África. Quer dizer, é uma forma de, não só de sequestrar aquela criança, mas de impedir que aquela religião tenha uma continuidade, porque se sequestram as esposas, se forçam elas a ter filhos dos terroristas, né, de outra religião, e também os filhos são impedidos de viver a religião. Então, são casos de meninas que ficam acorrentadas, que são tratadas como verdadeiras escravas, simplesmente porque são cristãs. Por isso que a gente usa essa definição. Quando alguém pergunta, mas aqui no Brasil eu não tenho liberdade religiosa. Não, nós temos episódios de intolerância. Porque se nós usarmos para falar que aqui no Brasil não há liberdade religiosa, que palavra que eu vou usar para descrever o que acontece no Paquistão? Entendi. Por isso que precisamos ter essas diferenças. E eu estava aqui pensando, né, Rodrigo, não sei se eu vou conseguir ser clara no meu pensamento, porque lá nesses países onde você fala desses extremos, assim, né, dos cristãos, né, dessa perseguição, para mudar, a força para mudar toda essa realidade é uma força muito, vamos dizer, eu vou ser um pouco meio contraditória, uma força muito fraca. Porque faz parte também de uma cultura isso que eles vivem lá, não é? Para mudar uma cultura é difícil. Isso, exatamente. Muitas. O interessante é que até mais do que a cultura, a gente usa uma palavra no nosso relatório de liberdade religiosa, porque muitas vezes se fala dos extremistas islâmicos. No nosso relatório, quando nos referimos falamos extremistas islamistas, porque eles não vivem a religião deles da forma certa, né? Muitos muçulmanos condenam esses extremistas, porque eles, na verdade, eles se utilizam de uma religião para interesses próprios, que muitas vezes é poder, é dinheiro, é fazer a guerra. Então, eles instrumentalizam essa religião. E, lógico, a gente vivemos em um país onde nós, cristãos, somos minoria, somos maioria. Então, é muito fácil. Amanhã, 1/3 das crianças, podemos fazer isso publicamente. Às vezes, tem até em escolas. Em outros países, as pessoas já foram apedrejadas simplesmente por terem 1/3. Então, os cristãos que viver lá como uma minoria, né? E falo aqui em países onde os cristãos são menos de 1%, eles sofrem muito, porque eles são vistos como estranhos. Eles não conseguem um emprego, eles não conseguem entrar numa boa escola. Em alguns países, na própria carteira de identidade, consta lá que você é cristão. E isso significa o quê? Você não vai conseguir entrar numa escola pública, você não vai conseguir um bom emprego, porque já consta lá que você é cristão e sofre muito preconceito simplesmente por ser cristão. E o que é bonito, o que é forte, melhor dizendo, é porque bastaria que essas pessoas abandonassem a religião para conseguir esses direitos, mas elas optam por continuarem a ser cristãs. Isso para nós é um testemunho, né? Isso Falamos mesmo. Que eles são diariamente testados no amor, né? Diariamente testados na fé. E nós somos aqui testados no amor, de rezar e de ajudar esses cristãos. Muito bonito, muito especial tudo isso que nós estamos ouvindo hoje, que o Rodrigo traz para a gente, você que está acompanhando essa conversa. E se você prestou bastante atenção, o Rodrigo falou que mesmo essas pessoas vivendo tudo isso, elas ainda querem e se dispõem a estarem conosco nessa campanha, né? A viverem essa campanha de tendo as crianças aí rezando o texto, 1 milhão de crianças rezando o texto,
com um objetivo muito importante, não é mesmo, Rodrigo? Isso, que é pedir a paz e a unidade, tão necessário para o nosso mundo. Muito especial. Rodrigo, e você, a ACN está à frente desse trabalho, organizando tudo, tem quanto tempo? Olha, nós estamos organizando o Terço das Crianças desde 2018, né? Foi o primeiro ano que nos foi pedido para organizar e para que essa campanha seja também global. Então, começamos lá em 2018 de forma muito tímida, mas foi ganhando uma proporção assim muito grande, né? Em alguns lugares, em Maringá mesmo, na Catedral, amanhã irão reunir 1.000 crianças para rezarem um terço ao redor da Catedral. Então, são muitas iniciativas que existem aí que cada ano nos surpreendem mais, né? Porque as pessoas são criativas, né? Para fazer esse dia de oração, para fazer isso chegar cada vez mais longe e essas orações realmente chegarem no coração de Deus Pai. É muito importante sempre a gente pensar, os cristãos, em alguns países, eles correm o risco de desaparecer. Mas se nós pensarmos que, mesmo onde os cristãos são minoria, eu vou pegar aqui, por exemplo, o que acontece na Terra Santa, tão falado agora. Os cristãos são lá menos de 2%, mas que historicamente ajudam mais de 40% da população. Porque as escolas católicas, elas não servem só aos católicos, elas são abertas para todos. Então, a maioria das pessoas que nos países do Oriente Médio que estão em escolas católicas são muçulmanos. E isso é muito bom. Eles entram em contato com os valores também da tolerância, de aprender a conviver com as religiões. Isso são frutos muito, muito bonitos que a gente vê. Quem tem a oportunidade de estudar nessas escolas é uma criança que depois ela cresce com uma consciência, ela não enxerga o cristão como um estranho, como uma ameaça, e o cristão também não enxerga o muçulmano como uma ameaça. O que é o perigo realmente é o extremismo que tantos vivem. Mas a gente fala, se o cristão é 1% que ajuda 40%, então o cristianismo é sim uma semente de paz. Onde os cristãos estão é muito importante porque eles ajudam a semear a paz. E com essa oração que nós buscamos a paz e a unidade, acreditamos firmemente que as gerações futuras serão gerações que irão viver tempos de paz. Amém. Nós acreditamos nisso também, com certeza. E todos os cristãos que podem fazer parte desse momento, vocês têm um material que é oferecido, não é, Rodrigo? Isso, nós temos no nosso site, acn.org.br, você pode entrar lá, agora o Terço das Crianças já está logo na primeira página, então você faz um pequeno cadastro com o nome e falando com quantas crianças você irá rezar o terço. E também nessa opção, já logo abaixo, você pode fazer o download gratuito de um kit de oração, que são os mistérios do terço numa linguagem adaptada para as crianças, uma consagração das crianças à Nossa Senhora e também uma história em quadrinhos, porque o tema desse ano é o Anjo da Guarda. Então, uma história em quadrinhos, só com imagens, sem palavras, para as crianças verem também a importância do anjo, até na Sagrada Família, de como ajudou a Sagrada Família com o anúncio, com a fuga para o Egito, avisando São José em sonho, porque queremos estimular também que as crianças voltem a rezar a oração do Santo Anjo. Aqui no Brasil, eu acredito que ainda menos, mas em outros países as crianças já não têm o costume de rezar a oração do Santo Anjo, sendo que um ser que Deus preparou para cada um, para proteger, tá, o dia inteiro ao lado, e muitas crianças não têm essa consciência do Anjo da Guarda. Por isso a campanha também tem esse objetivo, já logo no cartaz tem um desenho também do Anjo da Guarda, porque ele também esse ano está permeando aí a campanha. Ainda no site, quando se baixa o kit também, muitas crianças ainda não têm um terço, mas lá nós ensinamos como fazer um terço de macramê, com barbante, com os nós de marinheiro. Então tem um material muito interessante. Interessantíssimo. Vale a pena acessar, viu, gente? O site está aparecendo aí, www.acn.org.br. Eu já acessei, conheci o material, muito interessante mesmo, vale a pena. Mas eu sei, Rodrigo, que o objetivo principal é pedir a paz no mundo, mas com certeza a importância desse momento para as crianças e para as famílias no mundo todo é uma importância, assim, que não tem valor, né? Uma importância muito grande, porque está ali cultivando
a oração, que deve fazer parte da nossa vida, não é mesmo? Isso, o rezar em família, né? Sim. Queremos ajudar a retomar muito isso. Vivemos uma realidade hoje que tem as telas que nos ajudam a chegar, que nos possibilitam, por exemplo, a entrar no seu programa ao vivo, mas também temos que tomar esse cuidado para que não crie espaços só individuais, né? Muitas vezes a gente vê que é uma realidade, uma criança que passa, às vezes, o dia inteiro no quarto, que quase não tem esse contato com a família. Então, a oração em família é algo também que nós queremos. Deus nos criou para sermos família. E por um lado, e é muito bonito que a gente vê que essa campanha do Terço das Crianças tem esse poder também. As crianças chamam os pais para rezarem terço. Como nós temos aqui no Brasil uma grande catolicidade já tradicional, então muitos pais não têm o costume de rezar o terço, mas já rezaram um dia. E quando o filho chega com essa proposta, pai, vamos rezar o terço juntos? Me ensina. Isso ajuda a fortalecer esses laços que talvez um momento ou outro tenham se quebrado. É verdade, Rodrigo. Um objetivo aí muito importante, né? Rezar em família é importante demais. Então, quem quiser acompanhar, amanhã vocês vão transmitir também pelo YouTube, pelo Facebook. Sim, amanhã às 3h, pelo YouTube, pelo Facebook da CN Brasil, o Frei Rogério vai rezar com crianças de várias partes do Brasil. Teremos até crianças da etnia Ticuna, lá no Amazonas, que irão rezar uma dezena do terço em Ticuna. Muito legal. Então, muito interessante. Eu visitei a comunidade no início desse ano. Foi muito bonito ver uma comunidade ticuna totalmente evangelizada, mas uma coisa que eles buscavam a Deus, e quando os freis chegaram, e os freis fizeram um trabalho, os capuchinhos, muito bonito, de inculturar o evangelho, né? Então, eles não chegaram impondo, mas os freis aprenderam a língua ticuna para depois começar um trabalho de evangelização com eles. E essas crianças irão rezar também amanhã. É muito bonito. Muito bonito. Vale a pena conferir, hein, gente? Amanhã, a partir das 3h, no Facebook, no YouTube da CN Brasil. Reze, reúna a criança aí na sua casa, talvez não vai ter um movimento na sua comunidade, mas você pode fazer isso em família, entre amigos, vizinhos. Vamos juntos rezar pela paz. Rodrigo, eu agradeço demais a sua disponibilidade de trazer, falar um pouco mais dessa campanha aqui no Almanaque Católico. Você sabe, ó, a TV Pai Eterno está sempre aberta aí a todos os movimentos da igreja. Estamos juntos nessa evangelização, viu? Eu que agradeço, Caís. Uma ótima tarde para todos. E conto realmente com as orações de cada um amanhã. Com certeza, vamos rezar juntos.